Meus amigos, falar de números quânticos traz para nós uma relação direta com os elétrons. Saber deles, o seu comportamento, onde é que eles se localizam. E a gente vai ter que aprender os números quânticos de forma isolada. São 4 números quânticos. E você precisa ficar atento para saber o que é que significa cada um. Nós temos o número quântico principal. Nós temos o número quântico secundário. Nós temos o número quântico magnético. E nós temos o número quântico spin. Isso aqui, se eu fosse fazer uma analogia rasteira, é como se isso aqui fosse o endereço do elétron. Por exemplo, se alguém perguntar, Vanx, onde é que você mora? Aí eu ia dizer assim, se eu quiser ser bem criterioso, eu moro na Via Láctea, no Sistema Solar, no planeta Terra, na América do Sul, um país chamado Brasil, na região norte do Brasil, numa cidade chamada Vilhena, num bairro chamado Jardim Universitário, numa rua chamada José Travalon, numa casa de número 4200 e numa sala onde eu estou gravando aula agora com o 9º ano. Isso aí seria o meu conjunto de números quânticos. Eu iria dizer exatamente onde eu estava. A mesma coisa acontece com os elétrons. Nós vamos mostrar isso aqui para você. Os elétrons nunca possuem esse conjunto igual. Nenhum elétron tem 4 números quânticos iguais ao outro. Então vamos lá. O que seria o número quântico principal? A única coisa que eu quero que você aprenda é isso. Palavra nível. O número quântico principal indica nível. O que são os níveis? Quais são os níveis? Os níveis de energia que eu te ensinei são quais? K, L, M, N, O, P, Q. E quais são os números que a gente coloca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. O número quântico principal vai ser o nível. Vai do 1 ao 7. Secundário. Aprenda essa palavrinha. Secundário só vai me dizer o que é o subnível. Pronto. Subnível. Quantos são os subníveis que você tem? O principal nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q. E no lugar delas a gente vai colocar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os secundários são subníveis. Quais são eles? S, P, letras minúsculas. D, F. Lá do diagrama do Linus Pauling. Exatamente. Você vai olhar para o subnível, tá? Se você tiver no subnível S, você coloca 0. Se ele tiver no P, você coloca 1. Se ele tiver no D, você coloca 2. Se ele tiver no F, você coloca 3. Pronto, já aprendeu a metade dos subníveis. Dos números quânticos, perdão. Magnético vai dizer para nós orientação. Como assim, Vanx, orientação? Você vai prestar atenção no que eu vou fazer? Porque o magnético exige um pouco mais de atenção. O magnético exige um pouco mais de atenção. Vamos lembrar dos números quânticos que nós aprendemos, como é que a gente fazia com relação aos subníveis. Vamos aprender isso aqui, presta atenção. Vou trazer para cá, vou até mudar de cor para te chamar mais ainda atenção. O subnível S tinha quantos orbitais? 1. O P tinha quantos? 3. Lembre da quantidade de elétrons e quantos elétrons tem em cada orbital. Orbital é a região do espaço onde você encontra o elétron com mais probabilidade. Cada orbital comporta quantos elétrons? 2. De spins contrários. Quem foi que ensinou para a gente isso? Heisenberg disse que era improvável sabermos a velocidade e a posição de um elétron simultaneamente. Rand e Pauli, não é Pauling, é Pauli, nos ensinaram a distribuir os elétrons aqui nos orbitais. Como? Todos os orbitais precisam ganhar o primeiro elétron e depois todos eles irão ocupar no máximo 2 com spins contrários. Veja só. D. Quantos orbitais tem o subnível D? 5, Vanx, porque lá tem 10 elétrons. Muito bem. E o F tem quantos orbitais? Parabéns, 7. 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, o que é que vai ser o número quântico magnético? Tu vai olhar onde o elétron parou. Quando tu verificar onde que o elétron parou, é o teu número quântico magnético. Veja, imagina uma reta numérica. Quem que seria o centro? 0. Aqui, quem seria o centro? 0. À direita eu tenho que colocar mais 1 e à esquerda, menos 1. Nossa, Vanx, eu estou entendendo. Centro, 0. Para a direita, mais 1
mais 2. Para a esquerda, menos 1, menos 2. Vamos lá no F, coloca o 0 no meio. Para a direita, mais 1, mais 2, mais 3. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3. Só isso, Vax, somente isso. E o spin, a palavra-chave é rotação. É o mais fácil de todos. Por quê? Porque quando você for fazer a rotação, ou você vai olhar para o spin, ou ele está para cima ou ele está para baixo. Se estiver para cima, você vai colocar menos meio. Se estiver para baixo, você vai colocar mais meio. Pronto, só isso. Isso aqui é o suficiente para que a gente possa trabalhar todos os números quânticos. Vamos recapitular o que eu falei? Número quântico principal, indica nível. Número quântico secundário, subnível. Principal vai de onde até onde? Do 1 ao 7. Secundário, 0, 1, 2 e 3. Vai depender de quem? Do subnível que eu estou trabalhando. Magnético, eu vou ter que desenhar esses orbitais. O magnético e o spin, galera, vocês têm que desenhar, você tem que desenhar esses quadrinhos aqui. E você olha onde é que o elétron parou. O último, você olha para o último. E o spin, se ele tiver com a flechinha para cima, menos meio. Se estiver para baixo, mais meio. Eu preciso de exemplos, Max. Eu vou fazer isso agora. Olha aqui. Olha só. Indique o conjunto de números quânticos nas situações abaixo. Vamos que isso aqui cai em vestibular? Ih, rapaz, direto, cai muito em vestibular. Olha aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. 3S1. Quatro P5. 3D7. 4F4. Bom, eu tenho o que aqui? Eu tenho subníveis. Aqui foram distribuídos os elétrons, lá pelo diagrama de Linus-Pauling, e você pega o último e aí se deparou com esses que estão aqui. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que ele pediu, os números quânticos. Principal, vou fazer um de cada. Vou fazer de um por um, todos os números quânticos, tá? Vamos lá, principal. Vamos lembrar, quem é o principal? Principal é o que indica o nível, é o número que está aqui, ó. 3, aqui, 4, aqui, 3, aqui, 4. Nossa, eu não acredito que é tão fácil. Facílimo, né? Magnético, desculpe, secundário, é o L. Como é que eu faço o L? O L você olha para o subnível. Se for S, você coloca 0. Se for P, coloque 1. Se for D, coloque 2. Se for F, coloque 3. Quem é o subnível aqui? S, 0. Aqui, P, então vai ser 1. Aqui, D, coloque 2. Aqui, F, coloque 3. Viu como é fácil? Agora, para fazer o magnético, que é o MS, desculpe, o magnético, que é o M, e o spin, que é o MS, você precisa desenhar os orbitais. Eu vou colocar aqui as solicitações de todos eles. E você vai fazer junto comigo. Presta atenção. Que subnível que está aqui? É o S. Subnível S, você desenha quantos orbitais? 1. Subnível P, você desenha quantos orbitais? 3. Subnível D, você desenha quantos orbitais? 5. O espaço está reduzido, hein? Eu vou ter que fazer uma adequação aqui, amigos, para poder colocar esse meu amiguinho aqui, tá? Eu vou fazer assim, eu vou colocar M, MS, e eu vou desenhar aqui embaixo. A mesma coisa aqui, M, MS. Você entendeu, né? Eu só estou buscando agilizar no tocante a espaço. Então, vamos lá. Tá, aqui eu coloquei um orbital, aqui eu coloquei 3. No D, eu vou colocar quantos orbitais? S1 orbital, P3 orbitais, D, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o F são quantos orbitais? 7.
Está muito junto aqui. Vai dar confusão, né? Eu preciso deixar separado, porque senão você vai dizer assim, eu não entendi que o Vanks fez uma salada lá. Não posso fazer salada. Tem que deixar bonitinho aqui para você captar a minha mensagem. Eu tenho que dar um jeito de fazer 7 orbitais aqui. 2, 3, 4, 5, 7. Beleza. Pronto. Bom, depois que eu fizer esses orbitais, eu posso fazer a distribuição. Veja como é fácil, presta atenção. Quantos elétrons nós temos aqui? 1. Então coloca ele aqui. Flechinha para onde? Para cima. Qual é o número que fica aqui? É o 0, porque ele está sozinho. Bom, spin, o elétron ficou parado em quem? No 0. O spin está para cima ou para baixo? Está para cima, Vax. Quando for para cima, você coloca menos meio. Pronto. Morreu. Nossa, que fácil. Pega lá os elétrons desse. Quantos tem? 5. Como é que eu faço para obedecer a regra de Rand e o princípio de exclusão de Pauli? Todos recebem o primeiro elétron, depois você volta para o começo com o spin contrário. Então vamos lá, tem 5. Vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Parou bem aqui. Você vai numerar do jeito que eu lhe ensinei agora há pouco, do meio é 0. Para a direita é mais 1, para a esquerda é menos 1. Aonde foi que você parou? Que eu coloquei um asterisco aqui. Você parou no 0, então magnético é 0. Como é que está a flechinha do último elétron que você colocou? Vanks, essa última flechinha que eu coloquei está para baixo. Então, spin é mais meio. Vamos para o 3d7. Quantos elétrons tem aqui? Tem 7. Você tem 5 orbitais. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou. Coloca um asterisco para tu não esquecer. E a numeração aqui, Vax, como é que eu faço? No meio é 0. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Vamos lá. Quem é o magnético? Magnético eu parei no menos 1. O seu último elétron está para cima ou para baixo? Está para baixo, mais meio. Nossa, Vanks, eu tinha ficado com tanta dificuldade nesse assunto e agora está tão tranquilo. É porque você precisa ficar atento. Quando você ficar atento, você é insustentável, você vai embora. Vamos aqui, ó. Quantos elétrons tem aqui? 4. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Parou. O que você vai fazer? Numeral 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3. O último é esse bem aqui. Onde é que você parou? Parei no 0, então o magnético é 0. Flechinha está para baixo ou para cima? Está para cima, menos meio. Essa é, portanto, a maneira de fazer os números quânticos. Mais uma vez, para não esquecer. O que é o número quântico principal? Indica nível. O que é o número secundário? Indica subnível. O que é o magnético? Indica a orientação. Eu vou colocar a numeração como se fosse uma reta numérica. E o que é o spin? É olhar a rotação do elétron. Se tiver com o spin para cima, menos meio, para baixo, mais meio. Vanks, apaixonante. Eu também acho. Então, vamos lá. Depois de visto isso, o que é que a gente vai precisar fazer? Agora, eu vou te apresentar uma situação muito importante, que é você conhecer os elementos conforme a sua classificação. Os elementos, conforme a sua classificação, você vai olhar para os seus subníveis e eles vão ser classificados em representativos, transição externa, ou transição interna. Vanks, hoje você trabalhando tabela periódica, você mostrou isso. Foi. E eu estou reforçando agora. Porque você me pediu que queria reforço e a gente está aqui junto. Aprender. Vamos lá. Quando eu vou estar diante de um elemento representativo? Quando ele terminar em S ou P. Só temos 4 subníveis, né? S, P, D e F. Quando é que vai ser transição externa? Quando ele terminar em D. E transição interna? Quando ele terminar a sua distribuição eletrônica em F. Vamos dar aqui alguns exemplos. Ó.
Vamos imaginar que estes aqui sejam os últimos subníveis, o mais extremo da distribuição eletrônica de determinada estrutura atômica. E se eu perguntasse para você que classificação esse elemento ia ter? O elemento que termina no subnível 3D5, no 4S1, no 5P4 e no 4F6. Como é que você faria isso? Olhava para cá. Você terminou em quê? D. Ele é transição externa. 4S1, ele terminou em S. Ele é o quê? Representativo. O P, também representativo. É S ou P. E esse que terminou em F? Transição interna. Transição interna. Bom, quando eu estou lá na tabela periódica, vamos fazer aqui vou criar aqui uma tabela, só para a gente ter uma noção, tá? Para que a gente possa olhar na tabela periódica e poder dizer assim, olha, esse elemento aqui, ele é um elemento de transição, só olhando pela posição dele, o Vanks me ensinou, eu já sei se ele é de transição, se ele é representativo, você tem capacidade de visualizar isso, tá? Vejamos. Quando a gente olha para a tabela periódica, vamos imaginar que isso aqui fosse uma. Se você olhar para a tabela, no simples olhar da tabela, você já sabe. Por exemplo, quem está nas extremidades da tabela periódica são elementos representativos. Aqui no miolo da tabela, eles são de transição externa. E aqui embaixo, naquelas séries do sexto e sétimo período, os lantanídeos e os actinídeos são de transição interna. Olha só, você pode visualizar pelos subníveis, mas pode ver também na tabela. Nas extremidades são representativos, no miolo, transição externa, e naquelas séries, na parte inferior da tabela, os lantanídeos e actinídeos. Já que eu estou citando tabela, vamos lembrar da tabela periódica, que ela é um instrumento importantíssimo. Quando a gente fala em tabela periódica, nós tivemos vários modelos, né? Nós tivemos Newland, nós tivemos Champ-Courtois, nós tivemos Mendeleev, mas a gente utiliza hoje qual tabela? A tabela periódica que nós utilizamos hoje é de Moseley. Essa tabela, ela dispõe os pouco mais de 100 elementos catalogados para nós. Vanks, por que a gente tem pouco mais de 100 elementos e tem tanta coisa na natureza? Porque os elementos se combinam. A tabela periódica ela é formada por 7 linhas horizontais. A tabela periódica tem 7 linhas horizontais e tem 18 colunas. 7 linhas horizontais e 18 colunas. As linhas horizontais são chamadas de períodos, enquanto que as colunas são chamadas de grupos ou famílias. A tabela periódica, ela obedece uma ordem crescente de número atômico. Ah, então quanto maior o Z, eu vou me afastando. Exatamente. Até o estudo de Mendeleev, o russo Dmitry Ivanovich Mendeleev, todos os modelos que tentaram fazer uma tabela periódica, eles colocavam massa como referência. Moseley, não esqueça o nome dessa pessoa tão importante. Ele colocou os elementos dispostos em ordem crescente de número atômico e tudo deu certo. Eu vou fazer aqui um desenho hipotético de tabela periódica para que você possa se situar, para que você possa ter uma noção. Eu não vou fazer uma tabela periódica como ela devidamente seria, mas eu vou fazer uma que permita que você tenha uma noção, tá bom? A tabela periódica ela se apresenta mais ou menos assim, ó. A tabela periódica se apresenta mais ou menos nesta composição. Você tem uma numeração que vai do 1 até o 18. E aqui você tem
7 linhas. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vanks, e essas aqui? Essa daqui está no 6º e no 7º período, respectivamente. Porque senão a tabela periódica ia avançar para cá, ia ficar muito ruim de estudar. Então, colocou-se elas duas ali embaixo. Essa tabela periódica, todo o número que você vai trabalhar, todo o elemento que você está trabalhando, todo o átomo que você está observando, você vai ter que encontrar o seu grupo e a sua família. Todos, sem exceção. Portanto, na hora de estudar a tabela, é necessário que você faça os exercícios dentro do que você está se preparando, dentro do que você está trabalhando, sempre olhando para as informações. O número atômico ele é importantíssimo. Quantas famílias eu tenho? 18. Quantos períodos eu tenho? 7. O que é que indica o período? O período, amigos, ele vai trazer para você os elementos que possuem o mesmo número de níveis. Quando eu disser assim para você, está no 4º período, é porque ele tem 4 níveis de energia. K, L, M, N. Está no 2º período, só tem 2, K e L. Está no 3º período, tem 3, K, L, M. E as famílias? As famílias ou grupos, elas reúnem elementos com propriedades químicas semelhantes. As famílias mais importantes são essas que eu vou citar aqui. Eu hoje fiz uma aula de química para você, que eu resumi tudo da tabela periódica, que você precisa fazer depois dessa nossa revisão. Assistir essa revisão de novo e assistir aquela aula de novo. Então, olha só. Família 1A, família 2A, família 6A, família 7A, família dos gases nobres. Essas são as famílias mais importantes. Numericamente, essa aqui é a número 1, essa aqui é a número 2, essa aqui é a número 16, essa aqui é a número 17 e essa é a número 18. O que é essa numeração, Vanks? Eu não falei para você que era assim, ó, família 1, família 2, 3, etc? Pois é, vai até o 18. Tá? Eles têm nome. Essa família 1A chama-se metais alcalinos. A família 2A, metais alcalinos terrosos. A família 6A é a família dos calcogênios. A família 7A é a família dos halogênios. E a família 18 é a família dos gases nobres. Tá bem? Conhecido como família 0. Onde é que está essa família A? Aqui. Tu sabe quem são eles? Sei. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Família 2A. Você sabe quem são eles? Sei. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Família 6A que está aqui. Calcogênio. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Aqui, família 7A. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Você não tem obrigação de saber esses elementos memorizados, como eu acabei de citar. Por que você não precisa disso? Porque a tabela periódica está à sua disposição. Mas se você aprender, não tem nenhuma contraindicação. Ok? Essa seria, portanto, a nossa tabela periódica. A formatação de uma estrutura que permite encontrarmos os elementos químicos dentro dela. Só que a tabela periódica tem uma característica muito interessante. A tabela periódica, ela traz para nós uma coisa denominada propriedades. Como assim, Vanks, propriedades? A tabela periódica tem propriedades? Tem. A tabela periódica tem suas propriedades. E eu preciso citá-las para que você possa entender como é que funciona isso. As propriedades periódicas mais importantes, eu vou desenhar aqui 2 quadrinhos, tá? E neles eu vou colocar o comportamento das propriedades, coisas que nós estudamos hoje de manhã, mas eu vou relembrar contigo. Vou colocar uma flechinha para a direita e uma para cima. E aqui eu vou colocar uma flechinha para a esquerda e uma para baixo. O que é que eu estou querendo dizer para você com esse desenho? Isso aqui está dizendo que ela cresce para a direita e dentro da família para cima. Pronto. O que é que esse desenho está dizendo para mim? Que a propriedade cresce para a esquerda e dentro da família para baixo. Pronto. O que eu vou citar agora para vocês são as propriedades periódicas. Quais são as propriedades periódicas? Vamos lá. Essas aqui são apenas 2. Raio atômico, quem cresce para a esquerda? O raio atômico e a eletropositividade. Raio atômico e eletropositividade.
Vejamos o que é que significa isso. Vanks, o que é raio atômico? Raio atômico é o tamanho do átomo. É a propriedade que se refere com o tamanho do átomo. Ou seja, quando tu olhar para esse desenho, quanto mais à esquerda tiver o átomo, e quanto mais para baixo ele tiver, maior ele é. Raio atômico é a propriedade que relaciona-se com o quê? Com o tamanho do átomo. Onde estão os átomos grandes? Do lado esquerdo da tabela. Dentro da família, na parte inferior. Eletropositividade, a outra propriedade que cresce para a esquerda. É a tendência de doar elétrons. Eletropositividade é a capacidade de doar elétrons. Quem doa elétron é eletropositivo. Quem recebe elétron é eletronegativo. Eu vou te colocar aqui as 3 propriedades que crescem para a direita agora. Ó. Essas são as 5 mais importantes, tá? Se você aprender isso, hoje eu já estou muito feliz. Vamos lá. Essas propriedades que eu estou colocando agora aqui do lado esquerdo, elas crescem da esquerda para a direita, né? Pois é. Os elementos que estão do lado da direita da tabela são grande eletronegatividade. Vamos um de cada vez. O que é eletronegatividade? Pense. Se eletropositividade é a tendência de doar elétrons, eletronegatividade é a tendência de receber. Em outras palavras, átomos que estão do lado esquerdo da tabela são doadores. Átomos que estão do lado direito da tabela são receptores, eles ganham. Cresce para onde? Para a direita. E dentro da família? Para cima. Segunda propriedade que cresce para a direita, energia de ionização, também conhecido como potencial de ionização. Como é que cresce essa propriedade, Vanks? Para a direita e dentro da família para cima. E o que significa? Vamos imaginar que eu seja um átomo e você seja outro átomo. E aí você me doou um elétron. Eu preciso buscar esse elétron que você me doou. A energia que eu necessito para retirar o elétron da sua última camada, que é a camada de valência, chama-se energia de ionização. Tá? Energia de ionização também é conhecido como potencial de ionização. Energia necessária para você desprender o elétron do átomo que te cedeu. E a última propriedade também que cresce para a direita é a afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Depois que você retirou o elétron do átomo doador, você está com esse elétron, você precisa fixá-lo em sua estrutura eletrônica. A energia necessária para você fixar o elétron que você ganhou na sua camada de valência, ou seja, na última camada, chama-se afinidade eletrônica. Portanto, quais são as 5 propriedades mais importantes que a gente tem que conhecer para começo de conversa? Aquelas que crescem para a direita e para cima. Eletronegatividade, energia de ionização, afinidade eletrônica. As que crescem para a esquerda e para baixo, raio atômico, eletropositividade. E mais importante do que saber esse desenhozinho que ajuda muito, é entender o que é cada um. Vamos de novo lembrar, para fechar a nossa revisão? Vamos lá. O que é raio atômico? Raio atômico é o tamanho do átomo. Quanto maior, mais à esquerda e mais para baixo. Eletropositividade, capacidade de doar elétrons. Então, quem é grande e quem é doador está do lado esquerdo da tabela e na parte inferior. Quem tem maior raio atômico e mais eletropositividade é o frâncio. Vamos para do lado esquerdo lá. Quem é que cresce para o lado direito e para cima? Eletronegatividade, que é o quê? Capacidade de doar elétrons. Energia de ionização, energia necessária para desprender o elétron do átomo que foi doador para você. E o que é afinidade eletrônica? Energia necessária para fixar esse elétron ganho na sua camada de valência. Com isso, nós fazemos a primeira parte de uma revisão que eu espero que tenha clareado a sua mente. Estou aqui à sua disposição para as perguntas que você quiser fazer.